Em um tepui venezuelano, o entomologista britânico James Atherton captura 2 membros de uma espécie agressiva de aranha recém-descoberta de origem pré-histórica. As aranhas não têm órgãos sexuais, indicando que são operárias ou soldadas, existindo assim como uma colmeia, atípico de aranhas. Um macho fértil da mesma espécie morde o fotógrafo natural americano acamado Jerry Manley, que tem uma convulsão grave devido ao veneno, e morre. O cientista envia o corpo de Manley de volta para sua cidade natal, Canaima, Califórnia, sem saber que a aranha rastejou para dentro do caixão. O corpo desidratado de Manley chega ao necrotério do agente funerário Irv Kendall. A aranha escapa do caixão, é pega por um corvo e morde o pássaro. O corvo cai morto do lado de fora do celeiro de Ross Jennings, um médico de família que se mudou de São Francisco para assumir a clínica do médico aposentado da cidade. Ross e seu filho sofrem de aracnofobia. Ele fica sem pacientes depois que Sam Metcalf, o médico idoso da cidade, hesita em se aposentar. A aranha venezuelana acasala com uma aranha doméstica no celeiro dos Jennings. A aranha doméstica produz centenas de filhotes inférteis e zangões com a mordida letal do pai, e eles deixam o ninho após consumir a mãe. A primeira paciente de Ross, Margaret Hollins, morre após ser picada por uma das novas aranhas, e ele duvida do diagnóstico de ataque cardíaco de Metcalf. Outro aracnídeo mata o jogador de futebol americano do ensino médio Todd Miller logo após Ross conduzir um check-up de rotina do time, o que lhe rendeu o apelido de Doutor. Morte. A próxima vítima é o próprio Metcalf, que é mordido e morre na frente de sua esposa. Com Metcalf morto, Ross se torna o médico da cidade de Canaima. Sabendo que Metcalf foi mordido por uma aranha e um pingo de uma toxina desconhecida foi detectada em seu corpo, ele suspeita que a cidade pode estar infestada por aracnídeos mortais. Ross liga para Atherton e pede que ele ajude em sua investigação. O entomologista cético envia Chris Collins, seu assistente. Ross e o legista do condado Milt Briggs ordenam que Margaret e Miller sejam exumadas. Eles realizam autópsias e Chris confirma a suspeita de Ross depois que ele identifica marcas de mordidas. Ross e Chris pegam 2 das aranhas, uma morreu de causa natural na casa de Metcalf no dia seguinte. Quando Chris menciona as novas espécies descobertas por Atherton, Ross percebe que as aranhas assassinas da cidade e a descoberta de Atherton estão relacionadas. Atherton se junta a Ross, Chris, Milt, o xerife Lloyd Parsons e o exterminador Delbert McClintock em Canaima, e eles descobrem que as aranhas têm uma vida útil curta devido ao seu cruzamento. Atherton diz a eles que as aranhas são soldados enviados para eliminar ameaças potenciais para a aranha macho que lidera a colônia, que ele chama de O General. Ele descobre que o general produziu uma rainha e consanguinizou com ela para produzir um segundo ninho, guardado pela rainha, que poderia produzir descendentes férteis, culminando no próximo estágio de evolução da espécie e dispersão mundial. Ross, Chris e Delbert descobrem que um ninho está no celeiro de Ross. Quando ele destrói o ninho, Delbert encontra Atherton morto. Ele tentou pegar o general e propositalmente tocou em um fio da teia para atrair a aranha para fora, mas foi mordido pela aranha macho que então escapou. Chris tira a família Jennings de sua casa infestada, mas Ross cai pelo chão em sua adega, o segundo ninho das aranhas, guardado pela rainha e pelo general. Depois de eletrocutar a rainha, Ross luta contra o general enquanto ele tenta queimar o segundo saco de ovos, superando seu medo de aranhas ao se concentrar em sua necessidade de detê-las. Preso por destroços caídos enquanto o general se prepara para mordê-lo, Ross fica perfeitamente imóvel até que o general esteja em posição. Então joga a aranha no fogo. Apesar de estar gravemente queimado, o general salta para fora do fogo assim que o saco de ovos eclode. Ross atira no general com uma pistola de pregos, enviando a aranha em chamas para o saco de ovos e destruindo o ninho. Delbert resgata Ross. Com o general, a rainha e os ninhos destruídos e os soldados morrendo, a ameaça das aranhas acabou. Decidindo que sentiam falta de sua antiga vida, a família Jennings retorna a São Francisco.
Comemorando seu retorno seguro para casa, um terremoto acontece. O que eles preferem a aranhas mortais. Aracnofobia é um filme de terror estadunidense. De 1990, dirigido por Frank Marshall, em sua estreia na direção a partir de um roteiro de Don Jacoby e Wesley Strick. Estrelado por Jeff Daniels e John Goodman, o filme acompanha uma pequena cidade da Califórnia que é invadida por uma espécie de aranha mortal e as lutas dos moradores da cidade contra elas para evitar uma crise ecológica. O filme foi o primeiro, produzido pela Hollywood Pictures, uma subsidiária da Walt Disney Studios. Aracnofobia foi lançado nos Estados Unidos em 18 de julho de 1990. O medo de aranha é chamado de aracnofobia, patologia que também intitula esse clássico moderno do horror ecológico, lançado em 1990 e ainda bastante eficiente enquanto narrativa de entretenimento para as plateias, que já viram todo tipo de aracnídeos assassinos em filmes ruins, bons, razoáveis e péssimos, lançados em diversas eras da história relativamente recente do cinema. Aracnofobia poderia ser apenas mais um filme de animal assassino contaminado por materiais de laboratório e se tornado um grandioso bicho prestes a atacar suas presas. Neste caso, os seres humanos, por vingança diante do caos estabelecido na ordem natural das coisas. A produção, no entanto, vai além. Deixa ser mais um para ser o filme sobre o contato entre a civilização e aranhas perigosas, antropomorfizadas, uma característica básica que faz parte da nossa suspensão de qualquer crença. Em verossimilhança pura, para a entrega ao clima propício ao horror ecológico exposto num exercício divertido e eficiente da linguagem cinematográfica. Ao construir o argumento com Al Williams, Don Jacoby formou uma parceria com Wesley Strick para o desenvolvimento do roteiro, a ser dirigido com eficiência por Frank Marshall. Mesmo que não tenha lugar na cadeira de comando narrativo, percebemos alusões diversas ao estilo de Steven Spielberg, cineasta que assistiu a tudo com algum distanciamento, na posição de produtor executivo. Doses de horror e humor estão em equilíbrio já nas primeiras cenas, ao acompanharmos a equipe do Dr. James Atherton, Julian Sands, pesquisador que invade uma região florestal idílica da Venezuela e pretende descobrir espécies de borboletas e outros seres não catalogados nos livros de estudos biológicos estadunidenses. A sua equipe traz outros especialistas e um fotógrafo, responsável por matar uma aranha num determinado trecho. Depois do acontecimento, a figura parece contemplada por algo, e nós já imaginamos. É outro ser da mesma espécie em busca de retribuição e justiça. Dito e certo, primeiro vem a febre, depois a ida para descansar. A morte vem como desfecho. No entanto, apenas de sua saga como fotógrafo, pois a aranha, muito astuta em suas estratégias de deslocamento, consegue seguir junto ao cadáver no caixão e vai parar numa cidadezinha localizada no interior dos Estados Unidos. Da sua entrada na caixa ao momento de chegada em território estadunidense, a direção de fotografia de Michael Salomon utiliza um interessante jogo de pontos de vista para o animal, nos fazendo acompanhá-lo de maneira divertida até a chegada. No celeiro da casa do médico Ross Jennings, Jeff Daniels, recém-chegado da cidade grande, interessado numa vida mais amena, junto aos filhos e esposa, Molly Jennings, Harley Jane Kozak, a responsável por assumir os trabalhos domésticos, mas também de dar conta do medo de aranha que acomete o seu marido. Irracional e voltado ao lado emocional do nosso cérebro, as aranhas não causam nojo, mas apavoram sobremaneira o médico que a simples menção de uma dessas criaturas o deixa congelado, arrepiado e em pânico. É o que ocorre numa cena assustadora em seu momento de descanso. Na cama, esperando o sono chegar, Jennings observa na parede uma imagem semelhante ao perfil perfeitamente delineado de uma aranha enorme.
Ele se levanta na defensiva, mas ao perceber que é apenas um gancho de pendurar roupas transformado em uma imagem aterrorizante por seu cérebro tomado por algum trauma grandioso, o personagem volta a dormir. Antes das aranhas se estabelecerem como principal conflito da cidade, o médico e a sua família precisam enfrentar a resistência de um dos habitantes, um médico que iria ceder o lugar para o profissional recém-chegado, mas que, por implicância, insiste em continuar atendendo. Quem concede conforto para Ross e sua família é Margaret Hollins, Mary Carver, a sua primeira paciente, um ser humano gentil que também oferta uma festa de boas-vindas para os novos habitantes. O problema é que a senhora educada morre misteriosamente e a culpa recai para o médico novato. E agora, nós sabemos se tratar de um incidente com a misteriosa aranha venezuelana, mas até então os personagens não. A espécie se reproduz e traz o caos para a cidade, com cenas que mesclam humor com altas doses de horror, em especial a Passagem do Chuveiro, homenagem ao cinema de Hitchcock e suas ressonâncias constantes na cultura mais recente, além da invasão das aranhas no desfecho, marcado pelo embate de Ross com o seu maior medo, bem como a luta burlesca entre Delbert, John Goodman e as aranhas que tentam resistir ao veneno expelido de seus equipamentos, que parecem uma armadura de super-herói. O embate no porão e a percepção das aranhas diante de todos os espaços da casa é uma versão turbinada do que chamamos de terapia cognitiva comportamental, uma espécie de limpeza da lente na qual observamos o nosso mundo. Enfim, vale a pena conferir esse clássico de filme.